Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, nós meditamos a palavra de Deus nesta sexta-feira, dia 28. E nós somos convidados hoje pela liturgia a meditarmos a palavra de Deus do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e a cadeira dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a essa montanha, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já recebestes, e assim será. Quando tiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe vossos pecados. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, um longo trecho da Palavra de Deus, uma longa passagem para a nossa meditação de hoje. Primeiramente de tudo, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este episódio que Jesus encontra no templo. A casa de Deus, que tem o objetivo de ser um lugar de oração, um lugar onde as pessoas vêm para rezar, um lugar para se encontrar com Deus, para meditar a sua palavra, se tornou um lugar de comércio, um lugar de troca, um lugar de venda. E aí a gente observa, a gente vê a atitude de Jesus diante dessa situação. O que é que faz Jesus? Jesus expulsa todos os vendedores do templo, porque transformaram a casa de Deus em comércio. Eu acredito que nós também devemos nos questionar
nos perguntar se em algumas vezes, em alguns momentos, nós não estamos desviando também, digamos, o propósito da casa de Deus dos seus objetivos. Às vezes a gente observa, antes de começar uma celebração eucarística, que a igreja às vezes já não é mais aquele momento, por exemplo, de silêncio, onde a gente está ali recolhido para rezar, para se encontrar com Deus, para entrar em intimidade com Deus. Se torna, por exemplo, um lugar de conversa, de cochichos, de fofocas e etc. Talvez seja importante a gente se perguntar, porque para Jesus, como ele mesmo deixa claro no Evangelho, a igreja é um lugar de oração. E por falar em oração, no Evangelho também Jesus disse que aquele que reza tudo que ele pede a Deus, se ele acredita verdadeiramente no seu coração, naquilo que ele está pedindo, ele receberá aquilo que ele está exprimindo e manifestando a Deus, se ele tem fé no seu coração. Tende fé em Deus, diz Jesus. Se alguém tem fé em Deus e diz àquela montanha, levanta-te e transporta-te até o mar, a montanha o obedecerá. Obviamente ele não fala da montanha, a montanha tal qual nós conhecemos em geografia, a montanha, a físico, a matéria, mas talvez essa montanha seja, sobretudo, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as situações grandiosas que nós temos na nossa vida, que às vezes bloqueiam o nosso caminho, que nos permite caminhar. Para tirar uma montanha dessas do caminho, ou para conseguirmos vencermos essas barreiras, é preciso acreditar, é preciso ter fé no coração. Então peçamos ao Senhor de termos esse dom, o dom da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.